Essa é a segunda parte do vídeo sobre os Templários. Se você não assistiu a primeira, é só clicar aí no card ou ir nos comentários e descrição do vídeo. Agora, recapitulando. Jerusalém era uma cidade muito cobiçada pelos judeus, pelos islâmicos e pelos cristãos. No ano de 1099, os cristãos da Europa finalmente conseguem conquistar a cidade sagrada e vários peregrinos começam a viajar de todos os países da Europa em direção a Jerusalém. Porém, esses peregrinos eram alvos perfeitos para escravistas, ladrões, assassinos e tudo mais. Os ataques aos viajantes seguiam, deixando os reis da Europa e agora também o rei de Jerusalém aflitos, sem saber o que fazer. Foi assim que 9 cavaleiros se apresentaram diante do rei de Jerusalém e da Igreja Católica, com o intuito de formar uma ordem que protegeria os peregrinos dos ataques. Isso é tido como um dilema até hoje por muitas pessoas. Afinal, queira ou não, era a igreja permitindo guerra, dando permissão para cavaleiros matarem pessoas. Só que, meus amigos, isso era mais do mesmo. A Igreja Católica estava em plena Santa Inquisição condenando pessoas à fogueira. A cruzada para conquistar Jerusalém, matar e expulsar os muçulmanos dali também teve a mão católica, entre vários outros exemplos. Enfim, Jerusalém foi conquistada em 1099. As matanças e roubos aos peregrinos seguiram por quase 30 anos, até que, em 1128, esses 9 primeiros cavaleiros templários juraram dedicar as suas vidas por essa causa. Eles fizeram um voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência ao rei e à igreja. E assim nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Esse é o nome completo da ordem que conhecemos simplesmente como Ordem dos Cavaleiros Templários. Cavaleiros Templários porque a base deles, o quartel-general, digamos assim, ficava bem do lado do Templo de Salomão. Ao lado do templo, Cavaleiros Templários. Praticamente de imediato, aqueles cavaleiros usando mantos brancos com uma cruz vermelha ficaram muito famosos, até porque conseguiram cumprir a sua missão de proteger os peregrinos de Jerusalém e foram ainda mais além. A ordem foi crescendo, recebendo novos cavaleiros, logo chegaram na Europa também, onde passaram a exercer novas missões. E a partir disso, a coisa foi ficando mais profissional, mais bem organizada e estruturada. Criaram a regra templária, que era um código de conduta para novos membros. Em 1139, os cavaleiros foram reconhecidos oficialmente pelo Papa. Já tinham diversas bases espalhadas pela Europa e estavam muito famosos. Participavam de guerras, eram os heróis dos pobres, os ricos contratavam eles para alguns serviços e com toda essa consagração, com as coisas tomando essa proporção, aquele humilde motivo de apenas proteger os peregrinos, nesse ponto se tornou apenas mais um. Os Cavaleiros Templários agora tinham inúmeras missões, deveres e propósitos para existirem. Eles protegiam diversos lugares de diversos países. As pessoas ricas doavam terras, animais ou até mesmo riquezas mesmo, tesouros, ouro para a ordem, para que eles conseguissem manter as boas armaduras, as boas espadas, os cavalos, para que eles se alimentassem, etc. Os Cavaleiros Templários realmente criavam planos, pontos estratégicos e faziam o que hoje nós chamaríamos de serviços sociais para melhorarem mesmo a vida das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Naquela época não existia banco, obviamente.
Então, mercadores, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que fosse viajar longas distâncias, tinham que levar todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro, e se fossem assaltadas, pronto, acabou, tudo que tinham já era. Então os templários inventaram uma espécie de selo carimbado que só a pessoa que fez podia usar. Então as pessoas depositavam seu dinheiro numa das agências, digamos assim, viajavam e sacavam a mesma quantidade de moedas de ouro, seja lá o que fosse, no destino final. Resumindo o resumo, era isso. Só um exemplo das coisas criativas que esses caras criaram. Bom, é por causa de todos esses feitos que de verdade melhoravam a vida de todo mundo que os templários recebiam essas doações de riquezas, de terras e tudo mais de bom grado. Eles se tornaram tão poderosos que chegou num ponto onde eles tinham influência nas políticas da Europa inteira, nas guerras e na economia. Eles emprestavam dinheiro até mesmo para reis, para vocês terem ideia. Dessa forma, mesmo depois que Jerusalém foi reconquistada pelos muçulmanos, os cavaleiros templários continuaram existindo na Europa. Foram por volta de 200 anos de existência da Ordem dos Templários, até a traição de um rei. Em 1307, mais especificamente numa sexta-feira 13 de outubro, os templários foram traídos. Filipe IV, que era o rei da França nessa época, estava com dívidas enormes com os templários. Mas, mais do que pagar as suas dívidas, Filipe IV queria tomar o que era dos templários para si. Como eu disse para vocês no início do vídeo, inicialmente, os templários juravam voto de castidade, pobreza e obediência. A castidade ninguém podia conferir. Pobres eles já não eram há muito tempo, e obedientes, com tamanho poder que eles conquistaram, também não. Inclusive, alguns cavaleiros templários chegaram a ser reis em algumas regiões. Ou seja, eu acho que já ficou muito óbvio de que eles evoluíram bastante através do tempo e já tinham uma essência e propósitos muito diferentes dos de antes. E isso foi o suficiente para esse Filipe IV querer condená-los e acusá-los de várias coisas. Filipe usou esses argumentos e vários outros para tentar condenar os cavaleiros templários. Esses até podem ser argumentos fortes, mas ele também chegou a dizer coisas ridículas, como por exemplo, dizer que os cavaleiros templários eram homossexuais por causa do selo deles. Esse é um dos selos dos cavaleiros templários, que mostra dois homens num mesmo cavalo. Isso é simplesmente um sinal de irmandade, de união. Essa figura quer dizer que, unidos com uma espada e um cavalo, eles conseguiriam fazer o trabalho de Deus. Os cavaleiros templários foram acusados até mesmo de heresia, de praticar bruxaria, de cultuar outros deuses e por aí vai. E enfim, no dia 13 de outubro de 1307, o atual grão-mestre dos Cavaleiros Templários, o líder, estava justamente na França com vários outros cavaleiros. Todos eles foram presos e torturados por anos e anos. A perseguição aos templários também durou muito tempo, muitos anos. O Papa queria reformular os templários, mas esse rei, o Filipe IV, tinha um grande poder, uma grande influência sobre o Papa e acabou o convencendo a caçar, prender e matar até extinguir os templários. Muitos deles foram torturados por anos e anos, até o Papa finalmente decidir acabar com a ordem. E então eles foram queimados. E para os historiadores, esse é o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários. Mas será? Muitas pessoas acreditam que não. Os Templários
tinham muitas riquezas, muitos tesouros, acumularam muito conhecimento de muitas culturas e muitos desses tesouros desapareceram. Na última parte do vídeo, nós iremos falar dessa parte mais mística dos Templários. Eles deixaram de ser uma ordem de cavaleiros e se tornaram uma seita? Os Templários têm ligação com a maçonaria? O que os Templários, afinal, têm a ver com o tão famoso Bafomé? Existem relíquias templárias? Vamos responder todas essas perguntas na última e terceira parte do vídeo. Espero ver vocês lá. Valeu, fui!